Olá, querido aluno do curso de Ética, seja bem-vindo ao nosso ambiente de virtual de aprendizagem. Meu nome é João Ricardo Ferreira de França. Nós estamos aqui para estudarmos essa disciplina importante, que é a disciplina relacionada à ética. O nosso estudo de hoje, nesse primeiro módulo, vai tratar de origem e definição da ética. São questões importantes para que nós possamos nos aprofundar na questão da ética profissional, que é o título da nossa disciplina de forma geral, né? A ética e especificamente a ética profissional. São essas duas nomenclaturas que nós estaremos estudando ao longo do nosso curso, ok? Muito bem, vamos seguir aqui para avançarmos sobre essa questão. A sociedade atual, de um modo particular, a brasileira, está necessitando de um pouco de ética. Na verdade, um pouco não, muita ética, né? Haja vista que os jornais noticiam, cada manchete, um escândalo envolvendo a falta de ética parlamentar no campo da política. Então, no campo da política, você percebe que é uma necessidade de uma reeducação, uma proliferação melhor do que seja ética na vida dos parlamentares que estão atuando em Brasília. Então você percebe que o Brasil ele é um país onde a marca da ética parece que foi apagada do consciente nacional brasileiro. Então nós precisamos resgatar esse conceito. Então o estudo da ética é mais do que importante, não apenas no campo da política, mas também no campo das profissões de modo geral. E é por isso que nós estamos nesse curso, para entendermos o papel da ética na nossa profissão, na nossa maneira de agir, nos comportarmos da maneira adequada a produzir algo que seja benéfico à sociedade e ao colega que está do nosso lado, trabalhando no dia a dia conosco. Então essa é a ideia de trabalharmos a disciplina de ética profissional. E antes de mais nada, precisamos partir para a questão da origem da ética. A ética é um dos 6 ramos de estudo da filosofia. Então, quando você estuda filosofia, você obrigatoriamente vai ter que estudar a ética, seja você estudando a introdução à filosofia, seja você estudando a história da filosofia, ou partes da filosofia como lógica, como metafísica, como outros campos do saber filosófico. Ética entra aí, nessa categoria de um saber filosófico que exige de você uma certa atenção para aquilo que vai ser enunciado. Por isso ela é tão importante, pois ela se relaciona como a rainha de todas as ciências, que é a filosofia. A ética faz parte essencial da fé religiosa também. Ela não é apenas um elemento filosófico que você estuda, que você mergulha, não é uma ciência meramente teórica, mas ela também tem a sua parte de pressuposto religioso. Na verdade, a gente só pode falar em ética partindo de um princípio religioso, a existência de Deus, da ética, da moralidade, especialmente aquela moralidade judaica cristã, que é a moralidade presente no Ocidente, né? Então, o mundo ocidental ela tem a moralidade judaico-cristã, e aí, no entendimento dos teóricos, a ética ela está voltada para o princípio de que Deus existe, e por Deus existir, há em se falar também de ética, né? Nós vamos ver isso mais adiante quando formos estudarmos as questões relacionadas aos tipos de ética existente no mundo, né? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso também, sobre o aspecto religioso que a ética carrega. Ela faz parte essencial da fé religiosa. E nesse sentido é importante perceber-se que a ética está ligada aos mitos gregos. A ética, em certo sentido, nasce dos mitos gregos e vem se desdobrando ao longo do tempo. Relembramos este fato porque, após o término da guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo, Zeus, ele é eleito pelos demais deuses, que são 12 deuses do Olimpo, como agora o Deus supremo do Olimpo, né? E Zeus agora domina o universo, preocupado em garantir direitos de outras divindades e igualdade entre elas. Aqui já começa a ideia de uma ética, né, no relacionamento entre as divindades do Olimpo, entre os deuses mitológicos, né?
Então, Horta nos lembra isso, ele e outros nos lembra isso no livro Mitologia, Histórias, Lendas e Heróis, da editora Abril. Ok? É um livro bem interessante, se você puder adquirir será interessante, porque trata de um tema que instiga uma certa curiosidade sobre como surge o pensamento filosófico grego. Sempre nasce a partir da ideia mitológica, né? Não que a ética seja essencialmente fruto da mitologia, mas ela nasce dentro desse contexto, desse conglomerado de informações. Então, a ideia de moralidade parece surgir aqui, mas ainda é um conceito um pouco nebuloso. Ali é ideia, tá? Não é idade, não, é ideia. A ideia de moralidade parece surgir aqui, mas ainda é um pouco nebuloso nesse sentido da mitologia. E aí, o que é interessante quando você estuda a história da ética, a origem da ética, é que a ética ela começa de maneira categórica com os filósofos pré-socráticos. A noção de ética e imoralidade começa certamente entre os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, ou seja, aqueles que são antes de Sócrates. Você não pode esquecer disso. Quem são os filósofos pré-socráticos? São aqueles que são antes de Sócrates. A filosofia, e aí o campo da ética, ela é dividido entre antes de Sócrates e pós-Sócrates. Então a gente precisa entender isso de maneira mais aguçada. A noção de ética e de moralidade começa certamente entre esses primeiros filósofos, né, que são conhecidos como os pré-socráticos, e daí em diante nós entendemos o que tem sido colocado para nós. O primeiro desses pré-socráticos é o famoso matemático Pitágoras. Quem nunca ouviu falar do Teorema de Pitágoras, né? Todos nós ouvimos falar do Teorema de Pitágoras. Suas ideias éticas agregavam elementos da religião oriental, ou seja, as religiões orientais elas acreditam na reencarnação. Não a reencarnação que os ocidentais deram uma, abre aspas, melhorada, fecha aspas, né? Porque isso é uma outra discussão. Mas na religião oriental a reencarnação é a reencarnação em animais. Pois bem, Pitágoras tinha uma noção de reencarnação, também uma ideia de purificação e a existência de divindades. Purificação que seria uma espécie de santificação, né? Implica na moralidade, auto-aplicável, e também a existência de divindades, ou seja, acreditava também que existiam os deuses que regulam toda a nossa esfera moral. Abraçava a noção dualista, né, do corpo e da alma, né, entre o corpo e a alma. Para ele, a alma transcedia após a morte, tinha as ideias deterministas quanto à questão da equidade, da justiça, pois deveria haver uma justiça absoluta que será aplicada aos homens, e ele entendendo que havia uma ética aplicável a todos, ensejava a responsabilidade do homem perante as suas ações. Ou seja, para ele, havia uma razão do homem ser criado, trazido ao mundo, trazido à existência, e nesse trazer à existência, esse homem responderia moralmente pelos fatos que ele praticava, pelas ações praticava. Ele falava dessa responsabilidade do homem perante as suas próprias ações. Isso aqui é os conceitos embrionários da ética que vem nascendo dentro dos pré-socráticos. Um outro pré-socrático é Píndaro. Píndaro aparece numa musicalidade, se não me foge a memória, do Zé Ramalho, né? Uma música que ele canta, ele fala sobre Píndaro. Píndaro, ele é de 528 a 438 a.C. Em sua obra Olímpios II, postula a ideia de ética, a ideia ética de que este mundo e o vindouro são lugares reciprocamente de castigos e de recompensas. Então, quando se fala de certo e errado, castigo e recompensa é uma definição de ética moralmente estabelecida. Então, é isso que o Píndaro entendia. Havia uma certa relação entre esse mundo de agora e o mundo vindouro. São lugares de recompensa, tanto para quem segue as determinadas regras e castigo aqueles que não seguem as regras. Um outro personagem interessante é Xenofanes. Sabe-se o ano do nascimento dele, que é quase nos 94, mas não se sabe o ano da morte. O seu código ético era semelhante aos 10 mandamentos do sistema judaico-cristão ocidental.
Ele fora um dos grandes filósofos que criticou tudo o que existia na cultura grega de seu tempo. Tanto é que as pessoas chamam de Xenofonte de o reformador da cultura grega. Tudo o que existia na cultura grega de seu tempo, ele contestava. Desde jantares a templos suntuosos, criados à custa dos sofrimentos dos pobres. Ele era idealista nesse sentido. Ele dizia assim, olha, vocês têm que entender que esses templos aí não valem de nada porque foram construídos com muito suor e à custa do sofrimento dos pobres. Bem como criticou a imoralidade dos deuses, especialmente Zeus. Né? Zeus, a gente viu lá que ele começa com o princípio de equidade entre os deuses, mas ele mesmo é imoral. Né? Zeus ele tinha um controle, ele não tinha um controle das suas satisfações sexuais e transava à torta e à direita com as deusas e com as mortais. Né? E aí você vai ter vários problemas. Deus, principalmente por ser um devasso, ele era alvo das críticas de Xenofonte. Também ensinou que o homem deve ser responsabilizado por seus atos. Ele não tinha uma ética propriamente, uma formulação ética propriamente estabelecida, mas ele entendia que o homem ele é responsabilizado por cada ato que comete. Então, em certo sentido, isso é um princípio ético inalienável do homem. Né? Então, o Xenofonte ele entendia por este caminho. Um outro indivíduo que você vai ter nos pré-socráticos que falam, dá um traço sobre ética, é o Anaximandro. Anaximandro, ele foi discípulo de Tales de Mileto. Né? Ele foi discípulo do Tales de Mileto na Grécia Antiga. Né? Ele foi, de fato, o primeiro discípulo de Tales a seguir um sistema bem interessante. O Tales de Mileto é o pai da filosofia, o pai da ciência. Né? Ele não era um filósofo ético, o Anaximandro, mas compreendeu que o processo cósmico, o processo do mundo, como observável, é essencialmente um sistema que incorpora a justiça e a injustiça e a reparação. Então ele olhava para o mundo, entendia no mundo, via no mundo práticas de justiça, práticas de injustiça e práticas de reparação. Né? Então eram esses três conceitos que ele ensinava e apresentava no mundo. Ok? Um outro matemático famoso, né? E na verdade ele era sofista, ele é considerado o primeiro pai, o primeiro professor acadêmico de universidade, o primeiro professor universitário foi Protágoras, porque como sofista ele cobrava para dar aulas. Né? O sofisma é a corrente filosófica que buscava defender a qualquer custo o discurso em praça pública, não importa se estava preocupado com a verdade ou não. O importante era ganhar o debate. Então, Protágoras ele era um sofista, mas era um matemático. Eticamente desenvolveu uma espécie de relativismo, negando a existência de um padrão absoluto. Por que ele fazia isso? Porque ele colocava o homem como centro, como a medida de todas as coisas. A máxima dele era: o homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são. Então ele coloca o homem no centro de toda a discussão e negando aí a existência de um padrão absoluto. Ele dizia que cada um tem a sua própria verdade. É interessante porque você escuta isso direto na academia, né? Os acadêmicos, os professores, muitas vezes dizem, não existe verdade absoluta, mas como se isso fosse uma novidade. A gente descobriu a bomba de cobalto. Você descobriu nada, né? Na verdade, aqui você tem Protágoras dizendo a mesma ideia. Não quer dizer que eu não concordo com Protágoras nesse sentido, mas é a expressão dele que ele coloca que cada um tem a sua própria verdade. Para ele, o único padrão da moralidade é o interesse particular. Então, o que determina o que é certo e errado é o meu interesse. Aí vai entrar aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Deu certo, funciona, vale a pena, então vamos fazer. Então, o pragmatismo também nasce com Protágoras. A gente acha que é uma coisa nova, mas não é. Nasce também com Protágoras, que viveu em 480 a 410 a.C., 70 anos de existência. Ok? Seguindo aqui para o personagem fundamental da ética, Sócrates. Aliás, Sócrates é o maior filósofo de todos os tempos,
assim a considerar-se, né? Ao estudar a ética e moralidade, descobrimos que o pai da ética foi o grande filósofo Sócrates, que viveu em 470 e morreu em 400, viveu também 70 anos. Não porque ele poderia viver mais, mas mandaram ele se matar, né? Ele bebeu lá cicuta, né? Não é suquita, é sucuta, né? Ele tomou sucuta e acabou morrendo, condenado a beber sucuta, que é um veneno típico dos gregos. O interessante, se você quiser saber mais sobre essa questão, leia a Apologia de Sócrates. Vale a pena, escrita por Platão, né? Sócrates não escreveu nada, nenhuma linha do que nós vamos falar sobre Sócrates agora, Sócrates escreveu. Sócrates ele fazia o percurso de ensinar e não escrevia nada, só falava. E quem tomou o gênio de anotar o que Sócrates escreve é Platão, ok? Seu discípulo. Ele era filho de um escultor cujo nome era Sofrônico e sua mãe era chamada de Fanareta. Fanareta era parteira. E desenvolveu-se na arte da abstração. O próprio Sócrates ele começa a trabalhar a mente, desenvolve a abstração, a ideia de conseguir vir além do mundo das ideias. Ele consegue contemplar a mente abstraindo as ideias, colocando as ideias bem interessantes. Tornou-se, como se diria, um parteiro de ideias, né? O parteiro de ideias. Aí quem nos lembra isso é o Champlin, na sua obra Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, o segundo volume de 6 volumes que a obra possui. É um livro muito interessante. Se você puder adquirir a coleção, seria interessante também você adquirir, você é aluno que está aqui no nosso curso. Ok, nós chegamos aí à questão da maêutica. A maêutica é o método filosófico que Sócrates cria para extrair a verdade do interlocutor, através de perguntas e respostas. Ele deu o nome de maêutica em homenagem à sua mãe e apelidou seu método de maêutica, trabalho de parteira. É bom lembrar que o nome maêutica também advém da deusa Maia, que é a deusa invocada para a fertilização da mulher e é tida como aquela provedora da aparição feminina, ou seja, do nascimento, do cuidar de crianças no ventre de sua mãe, né? A sua postura filosófica era a busca pela verdade. Então ele buscava a verdade. Às vezes a gente estuda e acha que o alvo da nossa existência é outra coisa que não a busca pela verdade. A gente precisa aprender a buscar a verdade. Sua postura filosófica era exatamente essa busca pela verdade. Esse axioma básico, ou seja, essa crença básica, já era a causa motriz da própria ética. Então, aí você tem Sócrates sendo exatamente esse personagem importante para nós. Nós voltamos daqui a pouco com a segunda aula, né, o nosso segundo momento nessa aula, para que você possa absorver o máximo possível da aula, ok? Muito bem. Muito bem, nós vamos agora ver a ética epistemológica de Sócrates. A ética epistemológica de Sócrates. A base epistemológica da ética socrática. Sócrates reagiu ao ceticismo, né, que é aquela ideia de que você não pode conhecer tudo de maneira real, legítima e verdadeira, ou seja, o conhecimento é impossível para o cético, você não pode conhecer, né? E o relativismo dos sofistas, que a verdade não existia e que ela não era absoluta. Para ele, o ceticismo prejudica a busca pelo conhecimento e ela enfraquece a moralidade. Pois você deixa de procurar a verdade, você deixa de ser um ser moral pensante nesse sentido. Pois esta concepção filosófica retira a ideia de uma verdade absoluta, destruindo a ideia de uma ética moral a todos os homens. Se eu não tenho verdade absoluta, eu também não tenho moral para todos os homens. Eu não tenho uma moral absoluta a todos os homens. Esse é o sentido no qual Sócrates trabalha. Seguindo aqui. Sócrates e o conhecimento é possível. Para Sócrates é realmente possível adquirir o conhecimento.
pois falácias de pensamentos e erros de conduta resultam de concepções falsas a respeito da verdade. E aí é interessante, porque ele apresenta para nós um esquema conceitual da ética epistemológica socrática. Vemos lá em cima a verdade absoluta. Ela é escondida. Por que é que a verdade absoluta é escondida? Quando é que ela é escondida? Ela é escondida pela ignorância humana, pelo conhecimento parcial e pelas perversões ou falsas ideias, ou ideias falsas. Então, para Sócrates, a verdade absoluta ela não é conhecida com facilidade, porque o homem ele em si é ignorante, ele não sabe das coisas, e por outro lado, ele tem um conhecimento de alguma coisa, mas esse conhecimento é parcial. E também ela é escondida porque às vezes os homens pervertem a verdade, trazendo ideias falsas. Aqui é uma crítica ao sofista que ele faz, né? O resultado dessa conduta, o resultado é uma conduta errada, há uma fuga da verdade. O homem foge da verdade. É interessante que Schaeffer, mais à frente, na sua trilogia, O Deus que Intervém, A Morte da Razão e O Deus que se Revela, essa trilogia do Schaeffer, ele vai propor exatamente essa discussão, que o homem, especialmente na fuga da razão, né, a morte da razão, que é, no original inglês é a fuga da razão, é exatamente isso. A verdade foge quando o relativismo toma conta e destrói o conceito de uma verdade absoluta. Essa é a ideia. Ok? As bases metafísicas da ética de Sócrates. Nas discussões metafísicas, o grande filósofo falou com cautela, mas sustentava certas crenças básicas, axiomáticas para a questão ética. Sócrates acreditava, primeiro, que a realidade da mente universal. Ele acreditava que existia uma mente universal que é chamada de Logos, o Logos universal. Ele também acreditava na existência do Espírito Divino, uma crença exigida pelo desígnio que existe no mundo. Ou seja, ele olha para o mundo, ele olha, o que a gente chama de design inteligente, né? A gente chama de design, ele olha para a simetria do mundo, e aí ele olha para o propósito pelo qual o mundo veio existir. Por que o mundo existiu? O mundo existe para nada. Então, em busca desse desígnio, desse propósito do mundo, ele entendia que havia um espírito divino, que você pode chamar de Deus. Para Sócrates não era Deus, mas era um espírito divino, alguma coisa dessa natureza. E também ele acreditava na imortalidade da alma, tema bastante importante na ética, né? A imortalidade da alma, para Sócrates, após a morte da alma, ela continuava a existir. Então Sócrates entendia que a alma ela persistia durante a morte. A ética socrática na prática. Na ética socrática, o conhecimento é uma virtude. Então, eu conhecer é muito bom. É importante que eu conheça, que eu tenha conhecimento, adquira conhecimento. Ou seja, sua ética era uma espécie de intelectualismo moral. O eudemonismo, apesar do nome ser feio, o sentido é interessante. Significa que é a busca pela felicidade. Ou seja, a busca da felicidade é o alvo de toda a conduta ética. Se eu quero viver feliz, eu preciso me conduzir de maneira ética, coerente com a minha vida. Esse é o sentido que Sócrates entendia a ética. Ele ensinou que havia uma hierarquia de prazeres no mundo. O primeiro, o indivíduo deve buscar prazeres espirituais, ou seja, ter contato com o que é espiritual, com o que é divino, com a alma, com o mundo espiritual. Também a questão dos prazeres mentais. A minha mente precisa gostar de algo, né, a aprender algo, a absorver algo, ter prazer naquilo. E por fim, prazeres físicos, que são o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de se vestir, né, o prazer da vida marital. Então, tudo isso são prazeres legítimos, legais e que buscam a felicidade como alvo da sua conduta ética. Mas também você vai aprender dentro do conceito ético de Sócrates uma coisa chamada ética retributiva no pensamento socrático. Quanto à sua crença na imortalidade, conforme citamos acima, estava ligada à sua concepção ética. Sócrates acreditava em uma recompensa justa e também na necessidade do castigo adequado para julgar os perversos. Então, o homem justo é recompensado e o homem injusto é castigado. Portanto, é melhor e racional viver de maneira justa.
Então, para eu viver para eu não fugir do castigo, eu preciso de me comportar de maneira ética, justa, racional. Sem isso, você não consegue ter felicidade e alegria, ok? E aí nós avançamos um pouco para o nosso próximo assunto. Definição de ética. O que é ética? Né? Definições e objeto de estudo. Comecemos pela definição. Definição etimológica e conceitual da ética. Agora, o nosso estudo se ocupa em prover uma definição de ética quanto disciplina filosófica. Etimologicamente falando, a palavra ética deriva do grego ethos. A palavra ethos significa costume, disposição, uso e regras. Então, quando você fala de ética, você está falando de costumes, de disposição, né, de regras, de leis, né, que conduzem a sua vida. A definição de ética que nós podemos oferecer para vocês são essas definições que nós colocamos aqui. A primeira de Valquez. A ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica de conduta humana. Então, é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens que vivem em sociedade. Então, quando eu entendo ética por essa perspectiva, eu vou entender que nós precisamos analisar o comportamento moral dos outros. E isso tem surgido um grande debate no tempo de hoje, que parece que você não pode falar do comportamento moral de um determinado grupo, porque se você criticar aquele comportamento moral, você pode ser rechaçado. Essas coisas que nós bem sabemos que têm acontecido em nosso país. Mas quando você estuda a ética, é exatamente isso que você faz. Você analisa, estuda e emite um juízo sobre o comportamento moral de alguém. A outra definição a definição mais simples é que ética é a conduta ideal do indivíduo. Ou seja, é a conduta idealizadora do indivíduo. Era bom que o homem agisse daquela forma e não de outra forma, né? Muito bem, é o Champlin mais uma vez nos dando uma definição interessante. Agora, para Sócrates, que a ética significa racionalidade e ação racional. Então, para ele, a ética era racionalidade e ação racional, ou seja, eu penso e ajo de acordo com aquilo que eu penso. Aí é o Padavone, na sua obra História da Filosofia, né? Um livro muito bom. Partindo do pressuposto de que o ser humano possui liberdade, é capaz de escolha e também tem uma consciência, podemos falar de ética. Então aqui é o Sayão. O Sayão diz o seguinte, que se eu entender que o homem é livre, então ele é capaz de fazer escolhas. E se ele é capaz de fazer escolha, ele tem uma consciência. E se ele tem essa consciência, nós podemos falar de ética. Então ética é a liberdade e a capacidade de fazer escolha através da sua própria ação de consciência. E aí eu tenho um padrão moral, um padrão ético. Ok? Seguindo aqui. Agora, seguindo para o objeto de estudo da ética. Do que se ocupa a ética? O que ela estuda de fato? Qual é o objeto de estudo dela frente às definições, né, que nós acabamos de ver? É importante a gente perguntar isso, porque quando você pergunta qual é o objeto de estudo da filosofia, e aí a resposta é bem básica. O objeto de estudo da filosofia é a totalidade de todas as coisas. É a totalidade de todas as coisas. Tudo que existe no mundo é objeto da filosofia. Assim, na ética, qual é o objeto de estudo dela? O que é que ela se propõe a estudar? Lembremos, ela não é apenas uma disciplina filosófica teórica. Ela tem algum elemento prático. Vasquez, mais uma vez, declara-nos. Ele diz o seguinte. Definir a essência, os traços essenciais, né, do comportamento moral, a diferença entre formas de conduta humana, como a religião, a política, o direito, a atividade científica, a arte, o trato social e etc. O problema da essência do ato moral remete a outro problema importantíssimo, a responsabilidade. Só cabe falar de comportamento moral quando o sujeito que assim se comporta é responsável por seus atos. O problema da liberdade e da vontade é, por isso, inseparável da responsabilidade. Decidir e agir em uma situação concreta é um problema prático moral.
porém investigar o modo como se relaciona a responsabilidade moral com a liberdade e como o determinismo a que se encontram sujeitos os nossos atos é um problema teórico, cujo estudo corresponde à ética. Então, a ética vai avaliar a ação-comportamento prático mediante a responsabilidade do indivíduo. Então, ela vai fazer isso, ela vai analisar este comportamento, né? Então, o comportamento humano, objeto de estudo da ética. Em suma, podemos dizer que o objeto de estudo da ética é o comportamento humano na estrutura do prático moral, especialmente quando uma ação do sujeito se dá em resposta a algum determinismo de ação moral, ou seja, aconteceu uma situação determinista que ele não pode escapar nem para a direita nem para a esquerda, ele precisa agir de maneira moral, ética, e aí você vai julgar essa ação, se ela é legítima, se ela não é legítima, né? Disso se conclui que a verdadeira moralidade não é produto da convenção da sanção arbitrária da vontade humana. Ou seja, não, a moralidade é as escolhas dos indivíduos. Nós vamos ver isso mais adiante. Eu que imponho, a sociedade que impõe a maneira como eu devo me comportar. Não necessariamente, né? Na verdade, há um determinismo por trás disso. Você age porque alguma coisa lhe obrigou, a circunstância, a situação, essas coisas todas podem lhe obrigar, mas algo acima disso lhe exige agir daquela forma. Nesse sentido, a ética judaico-cristã vai dizer que é o sensu divinitatis, a semente da religião implantada no indivíduo que vai fazer ele agir para a direita ou para a esquerda, para o certo ou para o errado, ok? Mas é uma resposta, ou seja, uma responsabilidade da natureza prático-moral que se constitui o objeto de estudo da ética. Então, essa resposta do comportamento humano é, de fato, o objeto do nosso estudo. E aí, no decorrer dos anos, surgiu uma disciplina dentro dessa discussão sobre avaliar o comportamento e emitir o juízo, uma disciplina chamada metaética, além da ética, meta, além da própria ética, cuja tarefa consiste em estudar a natureza, a função e a justificação dos juízos morais. Ou seja, eu tenho que entender a natureza, a função e a justificação. Esse juízo moral que eu emiti, ele procede de onde? Qual é a intencionalidade dele? Por que ele foi emitido? Essas questões, né? Então, um problema metaético fundamental é justamente este último, a saber, o de examinar se podem arguir-se razões ou argumentos, e em tal caso, que tipo de razões ou que tipo de argumentos, para demonstrar a validade de um juízo moral e particularmente das normas morais que foram empregadas e estabelecidas. Então, essa é a função da metaética dentro da própria relação com a ética. Ok, e quais são as implicações da metaética? A questão é que a metaética, como resultado natural da ética, procura responder e ter como objeto de estudo a validade do juízo moral sobre um determinado comportamento ético. Então, a validade, esse juízo que você emitiu sobre fulano, pelo comportamento de fulano, ele é real, ele é legítimo, ele é verdadeiro, ele é válido, né? Então, aí você vai para o campo dessa análise, analisando suas premissas e proposições para demonstrar a validade ou não de tal julgamento ético-moral. Então, você vai ter que analisar, ver, pensar se aquele juízo que você emitiu é de fato válido ou inválido. E aí vamos terminar o nosso estudo de hoje, apresentando a vocês que o estudo da ética como um dos 6 campos dos estudos da filosofia, compreendemos que essa disciplina nos situa dentro da discussão do empreendimento moral, que é a volição, a vontade e o dever. Tudo decorre da análise da ética. Então eu preciso olhar para esse empreendimento moral, volição, vontade e dever, com uma análise ética, ou aquilo que nós chamaremos de análise da moral. Em sua origem, a ética começa a surgir na mitologia grega, perpassando para a discussão dos pré-socráticos, vindo a nascer de forma factual no gênio de Sócrates, como disciplina. Então, como disciplina, ela surge nesse sentido, centralizando sua atenção ao objeto de estudo que consiste no comportamento moral do agente moral, que é o homem. Então, quando eu olho para o agente moral, observo seu comportamento, eu vou estudá-lo através da perspectiva ética.
Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Que você possa baixar e ler o PDF de estudos, estudar e assistir a videoaula para que você possa compreender melhor esta matéria, esta disciplina. Nos vemos no nosso próximo estudo. Deus abençoe.